Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. A gente recebe hoje o deputado Glauber Braga, o deputado que nessa sexta-feira 12 volta ao mandato eletivo na Câmara, depois dos 6 meses de suspensão. Vamos só lembrar a história, né? O deputado foi provocado nos corredores da Câmara por um militante do MBL, ali que inclusive ofendeu a mãe do parlamentar, que acabou indo às vias de fato. Vamos dizer assim, os adversários do deputado aproveitaram a deixa, fizeram uma campanha para tentar levar a cassação né, a chegar ao fim de uma cassação, e no fim houve esse acordo e o deputado então ficou esses 6 meses suspenso, acaba então agora o prazo e ele retoma o mandato na Câmara, num momento muito crucial, porque também estamos assim, já na reta inicial, já nos preparativos finais aí do início da campanha, não só presidencial, mas também de renovação do Congresso de forma geral e também dos governos do Estado. Antes de começar, obviamente, eu queria cumprimentar aqui, deputado. Bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer grande. Obrigado pelo teu convite, obrigado por estar aqui me acolhendo e a minha saudação a todo mundo que está acompanhando essa transmissão. Maravilha. Deputado, eu vou começar assim, quer dizer, falando, eu fiz aqui, expliquei um pouco do retorno, essa volta, então, ao mandato, e a minha pergunta é, com que espírito o senhor volta à Câmara? O senhor está voltando sereno ou está com sangue nos olhos? Com a machadinha entre os dentes, mas com a serenidade de quem sabe quem está cumprindo as tarefas que as circunstâncias impõem, né? Então, estou voltando com muita vontade política de fazer os enfrentamentos que são necessários por uma conjuntura tão dura, tão difícil como essa que a gente está vivenciando. Eu não parei de trabalhar, né? Durante esse período de 6 meses, eu percorri todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, fiz mais de 50 encontros discutindo pontos de um programa de governo, tática eleitoral, conjuntura nacional e internacional, me jogando também nas mobilizações que aconteceram nos territórios. Então, estou com muita energia renovada para esse retorno. Obviamente, a gente tem vamos dizer assim, esse pensamento positivista de que a diversidade sempre dá uma lição ou nos dá a oportunidade de refletir sobre alguns pontos. E eu pergunto, esse episódio, essa punição que o senhor sofreu, de alguma forma ensinou algo, trouxe alguma lição? Do que o senhor retira desse episódio? Ela reforçou a minha avaliação de que mandato parlamentar não tem que servir para ficar refém das articulações palacianas, né, ou das articulações institucionais. Que prioritariamente a gente tem que dar um trabalho e colocar as nossas energias nos territórios, nos bairros, nas praças públicas, né. E eu digo mais, eu só estou hoje aqui conversando contigo como deputado federal suspenso e não cassado, porque a gente fez uma aposta política num enfrentamento a quente. Na prática, eu não fui cassado por 3 votos, né, porque quando colocaram o chamado destaque de preferência, se primeiro seria votada a suspensão ou a cassação, o placar foi 226 a 220. Então a alteração de 3 votos para cá ou para lá modificaria completamente o resultado, porque o presidente da Câmara, então, se colocasse a cassação primeiro, ele tem muito poder ali, ele sabe qual foi o deputado que votou ou que não votou, fazendo avaliação pelo painel, ele tem condições de pressionar o líder partidário dos deputados que não fizeram a sua votação. Os deputados podiam votar remotamente, né, o que prejudicava imensamente a nossa defesa, mas a partir do momento em que a gente aproveitou esse episódio para denunciar o que estava acontecendo, para denunciar o orçamento secreto. Eu, em 1 mês e 19 dias, fui em todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, discutindo orçamento secreto e fazendo a minha defesa publicamente, né. Eu acho que esse episódio reforçou, na minha avaliação, a necessidade de que os mandatos, principalmente da esquerda combativa, que eles coloquem as suas energias prioritariamente na articulação e na mobilização popular e não nos acordos ou articulações institucionais ou nos palácios.
Acho que o grande exemplo disso, inclusive, para além da não cassação do mandato, que eles já davam como certa, é a discussão sobre o fim da escala 6 por 1. Em 2023, depois de conversar com o Rick, o Movimento VAT, eu fui o primeiro deputado a fazer a leitura do manifesto do Movimento Vida Além do Trabalho pelo fim da escala 6 por 1 no plenário da Câmara. Eu nunca imaginaria que em 2026 essa matéria já teria sido aprovada no plenário. Mas o que que aconteceu? Foi por causa do discurso que eu fiz? Evidentemente que não. Foi por causa da mobilização que aconteceu prioritariamente na rua, né? Ou seja, onde você chega hoje, todo mundo sabe o que que é o fim da escala 6 por 1. Ontem eu fiz uma discussão com estudantes no município de Cambuci. Perguntei: "Vocês sabem o que que é o fim da escala 6 por 1?" Todo mundo sabia, levantaram a mão. Hoje eu fiz na UFRJ, numa sala com mais de 100 estudantes. "Vocês sabem o que que é o fim da escala 6 por 1?" Todo mundo sabia. Então eu diria que todo esse episódio que eu vivenciei reforçou a minha convicção de que a gente tem que seguir as orientações de Lênin. O mandato da esquerda tem que ser um mandato como tribuna ou tribuno do povo, né? Ou seja, botando as suas energias prioritárias para além das limitações do espaço institucional. É interessante esse ponto. Eu queria depois, obviamente, na sequência, falar sobre justamente sobre qual deve ser o comportamento dos partidos de esquerda para tentar mudar um pouco o equilíbrio de forças no Congresso, mas eu vou aqui ainda na proposta do fim da escala 6 por 1. O senhor teme que que apesar do imenso apoio popular, de um ano eleitoral onde a maioria dos parlamentares dificilmente teria a coragem de votar contra, mas eu acho que ainda assim é possível que esse assunto fique parado, interditado no Senado? É possível por causa dos conchavos, né? Ou seja, da relação em que a mesa diretora do Senado, o presidente do Senado, tem com o setor empresarial que faz um lobby pesadíssimo para que essa aprovação não aconteça. Então, o que que eu acho que a gente consegue fazer para garantir o contrário? É pressão pública mesmo, é tensionamento, é mobilização, é denúncia sobre senadores que estão jogando um jogo contra a classe trabalhadora. O exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro. 3 senadores aprovaram aquela proposta de emenda que, na prática, acabava com o salário mínimo mensal com pagamento por horas. Um deles já recuou, que foi o Romário. Os outros 2, Carlos Portinho e o próprio Flávio Bolsonaro, para acenar ao mercado financeiro, a Faria Lima, continuou apoiando essa matéria. Mas por que que o Romário voltou atrás? Porque teve pressão, porque teve mobilização. Isso vai acontecer nos vários estados se a gente mantiver uma mobilização ativa, inclusive para cima do presidente do Senado Federal. E aí, voltando ao ponto, deputado, quer dizer, o que que é preciso fazer, e pensando aí nos partidos de esquerda, o senhor já citou alguns pontos, mas o que mais pode ser feito justamente para tentar que você tenha um Congresso menos dominado pelo bolsonarismo, pelo empresariado, pela bancada da bala, do boi? Nós temos que dominar a pauta política brasileira, nós temos que pautar e não ser pautados, né? Ao invés de ficar mais tempo gastando energia dizendo se deve beber ou se não deve beber detergente, a extrema-direita sempre vai ter a sua cloroquina da vez, que é o elemento que pode parecer esdrúxulo, mas que eles utilizam para aglutinar a sua base. E eles foram perdendo essas bandeiras. Porque primeiro eles diziam que era Brasil acima de tudo. Como é que eles vão falar isso? Conspirando junto com Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Aí era o combate à corrupção. Como é que eles vão fazer isso com o senhor Flávio Bolsonaro todo lambuzado e tendo votado maciçamente a favor da PEC da bandidagem? Agora eles estão utilizando prioritariamente a pauta da segurança pública, da matança, do hiperencarceramento. E aí eu acho que a esquerda não tem como fugir desse debate, porque se a gente não entra no campo para jogar, a gente já perdeu, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro nas cordas, a gente tem que pautar. O fim da escala 6 por 1 foi uma dessas iniciativas onde a esquerda pautou.
foi para cima, ganhou maioria social e pressionou os deputados da direita e da extrema-direita para eles terem que se explicar. Eu acho que o mesmo movimento, respondendo também a sua pergunta, tem que ser feito em relação ao legislativo, a começar pelo fim do orçamento secreto. Não tem o menor cabimento o governo federal ter um orçamento de 6 trilhões para fazer investimentos, 200 bilhões, e de 50 a 60 bilhões hoje estarem capturados por deputados e senadores. E parte significativa desse dinheiro ser orçamento secreto, onde o deputado ou o senador não quer se identificar de ter indicado aquela verba porque tem mutreta, porque ele está pegando dinheiro de volta nisso. Então, acho que partir para a ofensiva, fazer essa discussão política, é uma necessidade que se impõe, porque senão esses deputados, eles indicam lá 10, 15, 20 milhões para um município de 20, 30 mil habitantes e eles, na prática, estão comprando as suas reeleições. Se a gente não fizer um debate, inclusive, muito forte sobre o que é essa disposição distorcida do orçamento, a gente vai ter dificuldade em virar esse jogo. E aí eu acho que não dá, e fico repetitivo, mas tomo a liberdade de fazê-lo, de fazer isso se não for por uma disputa quente. Denúncia, mobilização em praça pública. Se depender só das articulações dentro do próprio parlamento, nós estamos fritos. No dia seguinte que eles votaram o fim da escala 6 por 1, eles botaram em votação numa quinta-feira a PEC do Crivella, a PEC 5. O que é a PEC 5? É a ampliação do conceito de imunidade tributária envolvendo grandes conglomerados religiosos. Então, o Malafaia vai comprar um jatinho e não vai pagar imposto. O papel que a gráfica do conglomerado do Malafaia comprar não vai pagar imposto. Ou seja, e por que eles fizeram isso? Porque nessa discussão, a gente ainda estava na euforia da aprovação da escala 6 por 1 no dia anterior, e porque normalmente a esquerda se encolhe, fica com medo, vai perder voto de alguns segmentos. Não, nós temos que partir para cima. Nós temos que demonstrar que a gente não foge de nenhum debate, e eu acho que é fundamental, um desses debates que a gente tem que priorizar agora, acabar com essa história de emenda parlamentar com orçamento secreto, que desvirtua completamente a distribuição de recursos públicos no país. Ah, mas esse é um tema que chama menos atenção, que levanta menos debate? Depende. Se você chega numa universidade pública, onde o estudante está tendo dificuldade em ter o recebimento da sua bolsa, e você fala para ele que o deputado federal está tendo dinheiro de emenda de orçamento secreto, que tem 3 deputados já no Supremo, condenados por desvio de dinheiro de emenda, a pessoa entende na hora. Eu acho que nós temos que ampliar esse debate nacionalmente, e acho que isso vai ser fundamental também para a gente equilibrar esse jogo para o lado do povo. Além disso, eu acho que é uma tarefa da esquerda fazer disputa ideológica para os cargos, principalmente do Senado Federal, mas também para a Câmara. Porque a extrema-direita faz isso, né? Eles vão lá para um determinado estado e eles dizem: votem aqui no candidato que é o bolsonarista raiz, que defende todo tipo de porcaria. E, normalmente, com as alianças que a esquerda, centro-esquerda, avaliada de maneira mais ampliada, faz, o que esses partidos do Centrão fazem? No Sul, onde a rejeição da esquerda é maior, eles apoiam o candidato da direita. Mas lá no Nordeste, eles querem o apoio de Lula para suas candidaturas ao Senado. Tem que ter nitidez ideológica, colocando a posição política de disputa contra essa extrema-direita e contra o centrão da vez, para fazer com que essa turma se posicione ou fique nas cordas, como aconteceu, por exemplo, no fim da escala 6 por 1. O senhor ficou afastado 6 meses do Congresso, e isso aconteceu nesse período, muitas coisas no Brasil, aliás, não morreríamos de tédio, né, deputado, É verdade. neste ano. Nós temos aí. Pode ser de infarto, de tédio, não, né? Mas quando o senhor, então, teve que se afastar, ainda não havia candidatura do Flávio Bolsonaro. Depois o Flávio Bolsonaro sobe de forma ligeira e encosta no Lula. Depois vem toda
não só o episódio da relação íntima com o banqueiro Daniel Vorcaro e o financiamento do filme Dark Horse, como essa história também do entreguismo do Lesa Pátria na relação com o Trump. E agora você vê claramente um recuo da disposição ou das intenções de voto no Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor analisa a possibilidade de outubro? O senhor acha que a candidatura do Flávio Bolsonaro, embora não tenha derretido, deixou de ser competitiva? Será uma eleição mais dura do que se imagina nesse momento? Como é que o senhor está vendo o cenário? Eu considero que nós vamos derrotá-lo, mas ainda acho que a gente tem que trabalhar com uma avaliação de que poderá ser por um fio de cabelo, né? Eu acho que isso é importante não só pelo que indicam as pesquisas, mas porque isso aumenta a nossa energia militante para a derrota. A última pesquisa indicou aí 6%, né, no segundo turno, de 6 a 7% de diferença do Lula para o Flávio Bolsonaro. Só que o que faz com que a candidatura do Flávio Bolsonaro esteja sepultada é a avaliação de governo. Se a avaliação de governo tiver com mais de 50%, dificilmente uma candidatura a qualquer cargo perde a eleição. Mas se ela não tem mais do que 50%, essas forças reacionárias se unem num eventual segundo turno. Então, acho assim, temos que botar todas as energias em desmascarar o que é o senhor Flávio Bolsonaro e demonstrar aquilo que ele propõe para o futuro governo. Porque isso pega, inclusive, no povo, porque existe uma percepção geral que na pauta da corrupção eles perderam a bandeira, mas é uma percepção um pouco generalizada de que é tudo meio assim, ou seja, não tem muita diferença. Não é verdade, mas essa é uma percepção meio que generalizada. Agora, quando você diz para a pessoa, olha, o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro já disse que vai propor uma nova reforma da Previdência, como fez o senhor Rogério Marinho. Opa, vai ter então mais dificuldade ainda para eu me aposentar? O senhor Rogério Marinho já disse que vai propor uma nova reforma trabalhista. Opa, vai tirar mais direitos trabalhistas? O senhor Flávio Bolsonaro está advogando contra o fim da escala 6 por 1 e numa proposta por pagamento por horas que na prática acaba com o salário mínimo mensal. Opa, isso pega na hora. O senhor Flávio Bolsonaro, nos quase 8 anos que foi senador, o único projeto que ele trabalhou com maior repercussão foi o de privatização das praias. Opa, isso pega na hora, né? Ou seja, quem toma conhecimento dessas interações e das medidas que estão sendo adotadas por eles, ou que já foram, ou que podem ser num eventual governo, se desmotivam de um eventual voto dele. Eu acho que fazer essa discussão é fundamental. E para isso, a candidatura de Lula também, ela tem que apresentar pontos que são fundamentais de ganhos reais para a classe trabalhadora em contraposição à candidatura do Flávio Bolsonaro. Todo mundo que está acompanhando sabe, por exemplo, eu, além de ter votado contra, sou um crítico ferrenho do arcabouço fiscal, do teto de gastos. Tem que revogar arcabouço fiscal e teto de gastos. Não dá para continuar com esse grau de restrição nos investimentos públicos, por exemplo, para as universidades, para os institutos federais. Assumir isso como um compromisso seria fundamental. Até porque isso linka também com a denúncia sobre as emendas do orçamento secreto, com a captura que foi feita por deputados e senadores. A articulação e o enfrentamento ele tem que ser feito a quente. Quando a esquerda toma essa decisão, a esquerda avaliada de uma forma mais ampliada, toma a decisão de ir para o enfrentamento e não ficar respondendo às fake news ou às cloroquinas articuladas pela extrema-direita, a gente leva vantagem. Agora, quando a gente fica só se defendendo dos factoides articulados por eles, evidentemente, eles avançam. Quem pauta o jogo tem uma maior capacidade de conquistar a vitória. Tem que ter medidas que sejam robustas, de garantia de direitos da classe trabalhadora. O fim da escala 6 por 1 é excelente? Excelente. A isenção do imposto de renda para até 5 é importante? Importantíssimo. Tem que ter um conjunto de outras medidas e, além disso, criticando e revertendo as posições de austeridade, como, por exemplo, do arcabouço fiscal.
O presidente Donald Trump tem sido, no caso do presidente Lula, e não só no caso do presidente Lula, também em relação a outros postulantes e candidatos em outros países, uma espécie de cabo eleitoral. Toda vez que o Trump fez alguma ação contra o Brasil, isso acabou revertendo em prol do presidente Lula, né, que pôde reforçar essa posição de nacionalismo. De qualquer forma, a ameaça paira, né, a ameaça de uma intervenção dos Estados Unidos nessa eleição. Eu queria saber o que o senhor imagina que pode acontecer, em que termos os Estados Unidos poderiam atuar para tentar desequilibrar essa eleição brasileira e favorecer o Flávio Bolsonaro. Já estão fazendo isso, inclusive, né? E não só no Brasil. Se você pensar, antes de falar do calendário eleitoral, Trump vai, genocídio na Palestina e diz: não, aqui vamos construir um resort, né? Aí depois ameaça um ataque explícito ao México, anexação da Groenlândia, a asfixia e o ataque econômico e a ameaça de um ataque militar a Cuba, sequestra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, e antigamente eles falariam, não, é por causa da democracia, das liberdades democráticas. Hoje não tem mais isso, não. Ele fala, é por causa do petróleo, e se não me entregar o petróleo, eu tiro a próxima e por aí vai. Agora, na Colômbia, as denúncias do presidente Petro em relação à tentativa de interferência do presidente dos Estados Unidos com as manifestações explícitas do presidente dos Estados Unidos de apoio ao candidato da extrema-direita na Colômbia. No Brasil, eles já estão fazendo, né? Quando ele se reúne com o Flávio Bolsonaro e quando ele fala em fazer de organizações criminosas brasileiras terroristas, ele, por um lado, está tentando pautar a eleição brasileira pelo tema da segurança pública, que é onde eles acham que a esquerda pode ter um calcanhar de Aquiles, e na inexistência das outras bandeiras, porque eles já se chamuscaram, ou porque a hipocrisia deles já foi revelada, eles vão poder aglutinar mais gente para debater o tema segurança. Então, isso é calculado, né? Então, para além da intervenção que eles já estão fazendo, como por exemplo no caso das terras raras, eu acho que nós temos que nos preparar para absolutamente tudo, né? Os Estados Unidos sempre procuraram intervir nas eleições nos mais variados locais do mundo e dar golpe de Estado, financiar os seus aliados. A mesma coisa eles farão no Brasil para tentar eleger o seu Flávio Bolsonaro. Exatamente por esse motivo que eu acho que a gente tem que partir para uma lógica de enfrentamento e de denúncia antecipada, né? Sempre que o Brasil, como você disse, denuncia o que está acontecendo, a maioria do povo aglutina uma posição de defesa do país contra uma intervenção externa, à exceção da extrema-direita, que fica feliz com essas articulações com Trump e companhia. Por isso que eu acho que não dá para ficar com aquela história de o Trump é meu amigo, o Trump gostou de mim, ou deixou de gostar, né? Ou seja, é, não dá. Primeiro porque o Trump é a representação do mal absoluto, né? Eu não estou falando só do ponto de vista moral, estou falando do ponto de vista político, né? E combinado com isso, isso taticamente, para as pretensões de curtíssimo prazo de derrotar o Flávio Bolsonaro, não nos serve de nada, né? Se existe uma ameaça de ataque, preventivamente se preparar para ela e aglutinar a nossa base para fazer o enfrentamento a essa realidade é muito melhor do que tentar uma diplomacia que, se a gente não entregar tudo aquilo que eles querem, eles vão nos atacar do mesmo jeito. Eu não estou querendo dizer com isso que o Itamaraty ele não vai ter suas articulações diplomáticas, evidentemente que vai. Agora, fazer disso um ativo como se fosse ajudar no calendário eleitoral ou nas eleições, eu humildemente acho que não ajuda, muito pelo contrário. Deputado, o PSOL, o seu partido, viveu aí mais um momento, vamos dizer assim, de turbulência ou de divisão eh, interna. Há quem ache, por exemplo, que o partido se tornou uma espécie de correia de transmissão do PT, outra ala acha que o partido ainda é um tanto quanto juvenil, que, né, em certas posições. Eu queria saber o seguinte: está pacificada os assuntos dentro do PSOL e o que é esperado do partido num novo ciclo brasileiro aí depois das eleições de outubro?
pacificado o conjunto de temas dentro do PSOL nunca, né? Porque o PSOL, na prática, é uma federação de correntes, né? De forças políticas com posições diferentes. Agora, o espaço, normalmente, em que esse debate acontece é o espaço da divergência pública ou das instâncias partidárias. Quando uma maioria é garantida, se trabalha a partir dessa posição de maioria, né? É o que tem acontecido, né? Ou seja, eu considero que o PSOL ele tem um papel ainda importante na política brasileira, no sentido de apresentar posições políticas fundamentais, no que diz respeito à defesa dos direitos da classe trabalhadora e com um horizonte que não tenha medo de se afirmar como socialista, defensor da estratégia socialista, da mobilização realizada quente. Essa posição é de todos os setores internos do PSOL? Não, não necessariamente, né? Existem, divisões que são evidentes, mas eu acho que é uma ferramenta ainda muito importante, inclusive para essa aglutinação de posições políticas, como, por exemplo, de quem votou contra o arcabouço fiscal, de quem fez todas as articulações para pressionar para que o tema do fim da escala 6 por 1 fosse um tema nacional, de quem, desde o primeiro momento, fez o enfrentamento e denunciou que o que estava acontecendo na Palestina era um genocídio. São posições que, num primeiro momento, podem não ter a unidade do conjunto das forças da esquerda consideradas mais amplamente, mas exerce um papel de tensionamento social que é fundamental. Então, acredito ainda nessa ferramenta como uma ferramenta importante de luta para a classe trabalhadora brasileira. Nesse período em que o senhor teve esse contato mais próximo com a base, com o eleitorado, por conta da militância que o senhor manteve, o senhor consegue sintetizar assim, o sentimento geral, pelo menos o sentimento, se não brasileiro, mas pelo menos do eleitorado do Rio de Janeiro? Como é que o senhor definiria os brasileiros hoje em relação ao país e à política? O eleitor do Rio está cansado, ele está considerando que, principalmente em relação à eleição para o governo estadual, é um script que ele não tem muito como interferir, como se o jogo já tivesse jogado pelos mesmos políticos e atores de sempre, e a intervenção dele vai ter pouca capacidade de modificar o cenário. Eu diria até que o eleitor e o morador do Rio de Janeiro está exausto, mas ao mesmo tempo isso é um ponto que pode trazer esperança, né? Ou seja, se você chegou a uma situação em que ninguém aguenta mais, cresce também a possibilidade de você ter uma ruptura, com um sistema político que está completamente apodrecido. E o Rio de Janeiro acaba tendo uma importância para o que vai ser a eleição nacional, né? Você pega aquela eleição de 2014, onde a Dilma ganhou, por um percentual pequeno do Aécio, naquela eleição ainda ganhou no Rio, né? Baixada Fluminense, por exemplo, que tem forte presença assembleiana ali, da Assembleia de Deus, mas por uma avaliação de que a classe trabalhadora teria muitos prejuízos com o governo de Aécio, mesmo com forte presença assembleiana, Aécio não ganhou. Quem ganhou a eleição ali foi Dilma. De 2018 para cá, com a ampliação da influência das milícias, com o poder de grandes conglomerados religiosos entrando na luta ideológica com mais força, com o baque econômico que o Rio de Janeiro teve, principalmente com a Operação Lava Jato, detonando o setor naval e de petróleo aqui, por exemplo, no Rio, no primeiro trimestre do ano passado, o número de desempregados de 18 a 25 anos é o dobro da média brasileira, né? Então existe uma situação de colapso econômico evidente, né? E isso leva à ampliação dos efeitos da violência e as pessoas ficam cada vez mais cansadas, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que apresentar propostas que sejam de ruptura com aquilo que foi uma interação entre forças políticas que enriqueceram e que se corromperam a partir de um sistema que já está, de fato, apodrecido. Para trazer isso para elementos práticos.
Nós temos que defender reestatização do SEDAI, porque isso dialoga com a maioria absoluta dos moradores do Rio de Janeiro. Nós temos que defender a recuperação dos CIEPs de Brizola e Darcy Ribeiro. Hoje, o senhor Cláudio Castro fez uma matança e achou que com isso garantiria uma cadeira para se blindar como senador. Só que durante todo o governo dele, ele inaugurou uma escola. Brizola e Darcy Ribeiro fizeram mais de 500 CIEPs, né? E, e até hoje são lembrados. Brizola é lembrado como o último governador que, eleito, fez coisas importantes e significativas para o estado do Rio. Relembrar Brizola, falar, enfim, da escala 6x1, se esse é um tema nacional, mas o governo do estado do Rio pode falar que só contrata com o estado quem acabar com a escala 6x1, tarifa zero, orçamento participativo envolvendo o povo na decisão dos investimentos a serem realizados. Só com um amplo processo de mobilização social é que eu acho que a gente recupera aquilo que o Rio já teve. O Rio sempre foi considerado um estado rebelde, que influenciava positivamente as eleições nacionais, inclusive pela esquerda. Eu acho que o resgate disso é fundamental. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, nesse momento eu sinto as pessoas desiludidas, cansadas, e achando que a sua interferência não vai fazer muita diferença num jogo que já está estabelecido. Eu acho que nós temos que inspirar, trabalhar e nos organizar para demonstrar que pode ser diferente. Por fim, queria saber a sua previsão para o Brasil na Copa do Mundo. O Brasil vai até onde, deputado? Caramba, difícil a gente prever, né? Mas eu vou por uma posição, nesse caso em específico, otimista. Espero que ganhe o campeonato, né? Eu espero o seguinte, espero que botem o Endrick para jogar, né? Que ele seja titular e que, além disso, a gente tenha o senhor Flávio Bolsonaro nas eleições desse ano devidamente enquadrado, que aí o povo brasileiro fica feliz. Espero que o Endrick seja uma grande revelação. Já é, né, um grande jogador, mas que se consagre nessa Copa do Mundo e consiga trazer a taça para o Brasil. Sei que é difícil, sei que o que está aí desenhado é uma Copa do Mundo de muito mais dificuldade para o futebol brasileiro, mas não posso, respondendo a tua boa provocação, fugir de uma possibilidade otimista. É isso. Bem, eu recebi aqui o deputado Glauber Braga, que está voltando, então, à Câmara dos Deputados, depois de um período de suspensão. Deputado, muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Amanhã, então, né, eu estou retornando ao mandato, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, nessa minha relação de amor com o Congresso Nacional. Então, amanhã eu retorno ao mandato parlamentar e tomo a liberdade de agradecer, né? Te agradecer por esse espaço, por essa conversa e agradecer a todo mundo que se solidarizou e que fez com que a gente conseguisse reverter uma cassação que era dada como certa. Muito obrigado.